pessoal, seja bem-vindo ao vídeo 2 dessa websérie de Laravel. Então, a gente já está aqui no nosso blog, tá? A gente vai iniciar esse assunto aqui, ó, instalação e configuração. Então, você já clique aí, tá? E a gente vai começar por aqui, ó, os requisitos do sistema, tá? Então, pessoal, para começar a usar o Laravel, é importante garantir que seu ambiente de desenvolvimento atenda aos requisitos mínimos. Estes requisitos incluem o quê? Né? O PHP, a versão 8 ou superior, extensões PHP, OpenSSL, PDO, né? O MBString, Tokenizer, XML, entre outros, né? Composer, gerenciador de dependências para o PHP. Mas se você não souber o que é nada disso, né? Você não entende, não se preocupe. A gente vai fazer aqui um passo a passo. Então vamos lá. Instalação, né? Instalando o Laravel via Composer, né? O Composer é uma ferramenta padrão para gerenciar as dependências do PHP. Quando você instala o PHP no seu sistema operacional, você precisa gerenciar as dependências, né, da linguagem, né, que são os pacotes que você vai utilizar, né, as bibliotecas. Então você utiliza o Composer para fazer isso, certo? Então a gente vai ver na prática daqui a pouco. Primeiro você precisa instalar o Composer, se ainda não fez, né, se não tiver instalado. E para instalar o Laravel, a gente vai seguir esse passo a passo aqui, né, abaixo. Então, ó, primeiro passo, instalando o Composer. No terminal, execute, né, o seguinte comando. Você vai executar esse comando aqui para instalar o Composer, certo? Criando um projeto Laravel, né? E aí, quando você instalar o Composer, você vai usar ele para criar, né, um novo projeto Laravel no terminal, certo? Executando esse comando aqui. E aí, a gente vai ter aqui, né, a estrutura de diretórios do Laravel, certo? Com a parte principal e todas as demais dentro dela. Porém, pessoal, tem um detalhe. Aqui na documentação do Laravel, eu não abordei muito no vídeo anterior, pois a gente estava apenas vendo, né, uma introdução. A gente descer aqui um pouco, a gente vai vendo aqui, ó, né, que a documentação ela detalha bem direitinho, né, os conceitos, o que todo sistema tem, né, que é o que? Fluxo de autenticação, autorização, né, o Eloquent, para você não escrever o SQL na unha, né, migração de banco de dados, validação, né, de formulário, o file storage, que é para poder fazer o upload de imagens, né, job queues, task schedule, né, teste e os eventos, né. Então, ó, isso aqui tudo, pessoal, são objetos, né, que a gente vai estar trabalhando. E você, quando está trabalhando com qualquer outra linguagem, seja JavaScript, qualquer um, você tem que entender esses conceitos para implementar um sistema, certo? Todo sistema hoje tem autenticação, né? O fluxo lá do usuário entrar, fazer um login, né? Se registrar, né? Cadastrar os dados dele para poder realizar o login. Então, você tem que entender o básico desses tópicos aqui, certo? Então, o Laravel ele já aborda todos, né, o assunto de cada um deles. E a gente vai ver com o decorrer dos vídeos da nossa série, beleza? E aí, descendo um pouco mais aqui, né, ó, ele fala um pouco aqui sobre teste, né? E outras coisas aqui que eu não vou falar agora, tá? A gente vai ver isso aqui com o decorrer da nossa série. Vamos aqui para a documentação. Eu quero mostrar para você o seguinte. A instalação, certo? Ó, a gente tem aqui logo no início da documentação do Laravel, né? Conhecendo o Laravel, né? Ó, ele explica. Laravel é uma aplicação, um framework, né? Web com, né, uma expressiva e elegante sintaxe, né? E aí ele vai explicando aqui e tal. Não vou perder tempo com isso, né? Aí eles falam por que o Laravel, né? Utilizar o Laravel. E aí a gente já viu isso aqui no primeiro vídeo, né? Eu meio que fiz um resumo para você. Mas eu quero parar aqui para mostrar para você, ó, criando um projeto Laravel, né? Então ele vai explicar aqui, ó, antes de criar o seu primeiro projeto Laravel, né? Certifique-se que sua máquina local tem o PHP e o Composer instalado, como a gente viu lá no nosso tutorial, né? Agora há pouco, ó, instalando o Composer, né? Criando o projeto do Laravel com o Composer. Então ele pede que você, né, certifique-se que o seu sistema operacional, o seu computador, o notebook, tem o Composer e o PHP instalado, né? E se você está desenvolvendo no macOS ou Windows, né, o PHP e o Composer pode ser instalado em minutos via o Laravel, né?
esse carinha aqui, que eu não uso muito ele, pois eu utilizo o Linux aqui. E adicionado, né? Nós recomendamos instalar o Node e o NPM, beleza? Então você que é usuário, né, ó, o Windows e utiliza o macOS, ele recomenda aqui na documentação utilizar esse cara, tá? Depois de você ter instalado o PHP e o Compose, né, você deve criar um novo projeto Laravel via Compose com o comando create project, tá? Então o comandinho é esse aqui, ó. Então eu vou abrir aqui o meu terminal para a gente começar a brincar aqui com a instalação do Laravel, tá? Então a gente vai seguir aqui a documentação, mas se você preferir seguir aqui, né, o tutorial aqui que eu escrevi, você fica à vontade, tá? Aqui vai estar detalhado também, ó, cada estrutura de pasta que a gente vai ver quando a gente instalar e o que é que cada uma delas faz, tá? Então eu vou ficar alternando entre a documentação e o artigozinho aqui, beleza? Qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que a gente vai te orientar e tirar a sua dúvida, beleza? Então vamos lá, ó. Vou aqui para o meu terminal, tá? E aí esse aqui é as informações do meu SO, né? Sistema operacional. Estou utilizando o Linux, tá, pessoal? Eu prefiro o Linux. A distribuição é Pop! OS, né? A versão 22 LTS, arquitetura x64. Aqui tem o kernel, né? O time, tem que estar ligado, os pacotes, né? Shell, resolução, Gnome, a versão do Gnome, o tema que eu estou utilizando, os ícones, terminal, CPU, né? Um Intel i5 aqui, meu processador, GPU e quantidade de memória. Se você não entende nada disso, não se preocupe. Essas aqui são as informações do meu notebook, tá? Então aqui no terminal, vou limpar aqui e a gente vai fazer o seguinte. Eu vou dar aqui esse comandinho, ó, compose traço vision. A gente vê a versão que está o Composer no meu computador. Ele está nessa versão aqui, ó, 2.7, né, ponto 1, certo? E vou colocar aqui, ó, php-v. A gente vê a versão que eu estou rodando o PHP aqui na minha máquina, que é a versão 7.4, tá? E aí a gente tem outras informações aqui. Então, se você não tem o PHP instalado na sua máquina, você pode instalar. Lembrando que eu não vou explicar aqui o passo a passo de instalar o PHP, tá? Mas se você quiser um tutorial explicando como instalar o PHP e o Composer, deixa aí nos comentários que eu posso fazer um tutorial fora a parte, né? Preparando a sua máquina para rodar a stack PHP que eu posso estar fazendo. Mas nesse vídeo, nessa série de Laravel, eu vou focar só em Laravel. Não vou focar em instalação de PHP e Compose, beleza? Então vamos lá, ó. Já tem o Compose e o PHP instalado. Então eu vou pegar esse comando, ó. Clico aqui, copio. Venho aqui, deixa eu limpar aqui, Ctrl L, colo. E aí ele vai, né, ó. Composer, cria aí o projeto, né, um Laravel chamado, né? Aí ele bota aqui um exemplo, ó. Aí você pode alterar, você pode colocar aqui, sei lá, sistema app, meu sistema, qualquer nome que você queira aí para o seu projeto. Vou chamar de sistema mais sistema. Detalhe importante, pessoal. Antes de executar esse comando aqui, deixa eu apagar aqui, ó. Já esquecendo. Coloca aqui o comando pwd. O que é que esse comando vai fazer? Ele vai servir para você visualizar qual diretório você está. Eu estou dentro aqui de Bruno, né? Que sou eu, meu usuário. Eu preciso ir para a pasta desktop, que é a minha área de trabalho, tá? Então tô aqui, ó. Agora eu estou na área de trabalho. Se eu der um ls, vai aparecer aqui, né? Uns arquivos, umas pastas. Então eu posso executar agora esse comando aqui e ele vai instalar o Laravel lá na minha área de trabalho, né? A pastinha. Eu vou colocar aqui o nome do meu projeto, sistema mais sistema, certo? Assim, pronto. Dou um enter e aí ele vai criar, né, ó, criando um projeto Laravel, né? E aí ele mostra aqui, ó, a pastinha, né, da raiz do nosso projeto. E ele fala aqui, né, ó, cannot use Laravel latest version, versão 11, requer a versão do PHP 8.2, né? Deixa eu terminar de ler aqui, né? Não satisfaz a sua plataforma, beleza. E tá vendo aqui que a versão 11 do Laravel, que é a que ele tá instalando, né?
pois a gente não setou a versão, ela requer a versão do PHP 8.2, né? E aí, como a gente viu agora há pouco que a versão do meu PHP está 7.4, aí ele deu esse notificaçãozinha aqui, né? Ó. E ele está mostrando aqui, instalando Laravel, versão 8.6, instalando Laravel, opa, beleza. Aí ele vai carregar isso aqui tudo, são os pacotes, instalando dependências, né? Baixando, instalando. Pronto, parece que foi. Aí ele fala aqui, né, ó, no Security Vulnerability Visual Found, a PHP Artisan Key Generate, né, aplicação Key Set Successful. Quando você instala o Laravel, ele pede para você gerar um key, né, porém aqui, no meu caso, ele já setou, mas a gente vai seguir aqui a documentação. Então, a gente já executou aqui, ó, o primeiro comando, tá? Então, se eu vir aqui e entrar na pasta que a gente criou o nosso, deixa eu dar um ls aqui, ó, ls traço ali para listar, né? Aqui o nome do nosso projeto, ó, mais sistema, certo? E aí eu vou entrar dentro dessa pasta aqui, a gente vê a estrutura de pasta, né? cd mais sistema, pronto. Eu dei um ls, eu vou estar visualizando aqui as pastas, né, do workflow do Laravel. Se eu der um comandozinho chamado tree, ele vai, né, listar, que nem eu especifiquei aqui no nosso artigo. Ele mostra aqui a estrutura de todas as pastas, né, inclusive até as pastas dentro do Node, né, ó. Muita coisa. Aí vamos entender aqui, ó. Então a gente vai ter a pasta app, dentro dela vai ter essas outras pastas, até chegar, ele vai navegando, até chegar no arquivo, né, ó. Artisan, config, bootstrap, database. Bruno, não estou entendendo nada, tá muito difícil. Calma, não se preocupe não. Estou mostrando para você aqui nada mais, nada menos que a estrutura de pasta. E eu coloquei aqui, ó, no artigo, no tópico 3, ó, estrutura de diretórios do Laravel, tá? Aí eu rodei apenas um comando do terminal Linux chamado tree. Ele lista, né, todos os diretórios e arquivos do nosso workflow aqui do Laravel, beleza? Mas só executando ls, a gente já consegue visualizar as pastas e os arquivos que o Laravel já traz para a gente, beleza? E aqui embaixo, eu especifiquei, né, detalhei o que é que cada pasta, né, qual é a sua função, na verdade. Você vê na documentação aqui, ele não aborda muito, né, a estrutura de pasta. Mas eu vou mostrar para você daqui a pouco o local que a documentação aborda, né, e explica cada diretório, beleza? Então, avançando aqui, ó, vamos lá para o nosso VS Code, né? Já estou com o meu VS Code aqui aberto. Vou vir em File, vou colocar aqui, ó, dd folder to workspace. Vou adicionar aquela pasta que ele baixou aqui, ó, mais sistema na área de trabalho, desktop, aqui do meu VS Code. E aí eu consigo visualizar, ó, todos os diretórios e arquivos que a gente acabou de ver no nosso terminal, tá? Aqui, ó. Beleza? Então isso aqui é basicamente isso aqui, ó. Certo? Lembrando, eu estou usando um terminal aqui fora a parte, mas eu posso usar também um terminal dentro do meu VS Code, tá? Então eu clico aqui em terminal, ele vai abrir aqui, ó, o terminal embutido da nossa ferramenta, tá? Do VS Code. E aí, galera, a gente tem aqui o nosso arquivozinho, ó, compose.json, tá? E é onde ficam os nossos pacotes, né, ó. A gente vai utilizar, ó. Aqui ele está dizendo que o PHP ele é maior que a versão 7.3, né? Pode ser utilizado, ou a versão 8. Então, ele é requerido, né? É obrigado a ter o PHP nessas duas, uma dessas duas versões, tá? E ele vai ter mais aqui, ó, Fruitcake, né? Do Laravel Core, versão 2 ou maior. O Gus, né? Gus, 7, versão superior a 7, né? 0. O Laravel Framework, ele está na versão 8. Aqui ele foi baixado na versão 8 ou superior. Porém, lá na documentação, a gente pode setar aqui a versão, tá? Ó, eu botei 11, mas aí ele tem essas versões todas aqui, ó. A versão 11 é a versão atual, né? Mas aí ele baixou lá a versão 8 porque a gente não setou a versão, tá? A gente vai ver daqui a pouco. Então vamos seguir aqui o passo a passo. A gente executou esse comando, baixando já todo o workflow do Laravel, tá?
E aí ele fala aqui, ó, ou talvez crie um novo projeto Laravel, né? Por instalação global, né? E aí ele fala aqui via Compose, ó. É outro formato de instalar o Laravel, tá? Desde que o projeto tenha sido criado, né? Start inicia o desenvolvimento do Laravel local, né? O servidor usando o Laravel Artisan, né? O comando que a gente vai ver daqui a pouco, que é esse aqui, ó. PHP Artisan Server, né? Quando você entrar na pasta do projeto, eu vim aqui no terminal, ó, já estou na pasta do projeto, o nome do projeto que eu dei, né? Quando eu fui instalar. E aí eu posso executar aqui, ó, esse comando que ele está recomendando, PHP Artisan Server. Quando eu executo aqui, ele basicamente já vai rodar um servidor, né, do PHP embutido, e a gente já consegue visualizar nossa aplicação. Aí ele mostra aqui, ó, startando, né, o servidor de desenvolvimento Laravel, e ele mostra aqui a URL, né, com a porta 8000. Lembrando, se você não sabe nada, é noob e está aprendendo, não se preocupa, a gente vai aprender no decorrer dos vídeos, beleza? Então tá aqui, pessoal, nossa aplicação rodando, ó, bonitinho, né? Aqui o host, né, 127.0.0.1 e a porta 8000. E aí ele traz isso aqui, né, com algumas opções aqui que a gente pode estar removendo e criando as nossas opções, tá? Não se preocupe, mas o projeto já está rodando. Se eu voltar aqui no terminal, você pode ver que o servidor ele está rodando, né? PHP versão 7.4, né? Servidor de desenvolvimento, rodando aqui no host e tal, com a porta. E aí ele vai mostrando aqui, né? Ó, toda vez que eu faço uma operação aqui, ó, por exemplo, aqui ele dá o logzinho aqui, ó. Hoje é 19 de junho, né? Quarta-feira, 11h54 da noite do ano de 2024. Se você olhar para o meu relógio, ele vai virar aqui para 55, ó. 55. Se eu der um refresh aqui, ó, automaticamente ele já atualiza aqui, ó, 23h55, né? E aí ele pega aqui exatamente o horário aqui do meu relógio. Então ele vai, toda vez que você for mexer na aplicação, ele vai sempre atualizando aqui o servidor de desenvolvimento, beleza? Então voltando para cá, a gente já parou aqui, né? E aí ele fala aqui, desde que você tenha iniciado, né, o servidor de desenvolvimento com Mastodon, sua aplicação será acessível, né, no seu navegador web no localhost 8000, né? Próximo você estará pronto para iniciar, né, falar sobre os próximos passos do Laravel, do ecossistema Laravel, né? Com certeza você talvez também quer configurar o banco de dados, que é outro ponto importante, né? E aí, dando continuidade aqui, né, pessoal? Não vou sair lendo a documentação, senão vai ficar o vídeo muito extenso. Porém, eu vou nos tópicos mais importantes. Vamos voltar aqui para o nosso tutorial. Então, ó, você vai ler aí, tá? Cada opçãozinha. Vai vir aqui no VS Code. Vai olhar pasta por pasta, arquivo por arquivo. E vai lendo e vai olhando. Qualquer dúvida, joga aí nos comentários para a gente ter, né, uma aula bem dinâmica, né? Um tutorial bem bacana, beleza? Vamos aqui para o próximo passo, ó, configurações básicas do ambiente, né? O Laravel utiliza um arquivo chamado .env. Muita atenção nesse arquivo, tá, pessoal? Para gerenciar as configurações do ambiente. Após a instalação, um arquivo .env.example. Bruno, por que você fala dot? Dot é uma palavra em inglês que significa ponto. Então a gente chama .env, para não falar .env, né? Estará disponível na raiz do projeto. Você pode copiá-lo e renomeá-lo para .env. Então ele vai, por exemplo, esse comando, ó, cp, ele vai copiar. Vamos ver lá no nosso Laravel lá, ó. Aqui ele já traz, né, o padrão, o .env exemplo, é para você ter um modelo de exemplo do que você vai configurar, né? A gente vai ver nesse outro aqui, ó. Nesse arquivo aqui, que é o principal, a gente tem, ó, o nome do nosso aplicativo, do nosso sistema, que é Laravel, né? O app-env, ele está rodando local. Isso aqui foi a key gerada, né, automaticamente quando a gente instalou o Laravel aqui, ó, no comando anterior. Deixa eu mostrar para você. Eita, que esse comandozinho tree é embaçado. Pronto, aqui, ó. Quando a gente instalou, né, rodou aquele comando para criar o projeto, automaticamente ele gerou aqui, né, ó,
e generate, tá? Então, executando esse comando aqui, ó, no próprio terminal, você vai gerar um key. E aí ele gera aqui no seu projeto aqui, ó. appdebug, né, URL, localhost, que é o servidorzinho embutido que a gente está rodando, né? Ele vai rodar a sua máquina. E bem aqui, pessoal, ó, é onde a gente vai setar os valores aqui para a gente configurar nosso banco de dados, tá? E aí o banco de dados por padrão, ele vem o MySQL. O host do nosso banco de dados é esse aqui, a porta 3306. O nome do banco vai ser Laravel e o usuário root, tá? O password, ele vem vazio por padrão, certo? Então, muita atenção com esse arquivo aqui, pois é nele que fica todas as credenciais do seu projeto. Então, tome muito cuidado para não subir isso aqui para o GitHub, tá? Você cria aqui um ignore, ó, git ignore, e já coloca aí o .env, ó, certo? Porque quando você for publicar no seu GitHub esse projetinho, ele não vai subir o .env com as suas credenciais de senha, né, de banco de dados, que é muito importante. Ele não vai subir para o GitHub. E aí você não corre risco, né, de alguém ver lá as suas credenciais nesse arquivo. Então, muita atenção, você que está iniciando, tome muito cuidado com esse arquivo .env, beleza? Então, vamos voltar aqui. E aí, dando continuidade, aqui eu detalhei o que cada, né, tópico do arquivo .env significa, né? appname, nome da aplicação, isso aqui eu já expliquei. Então você pode dar uma lida aí também, tá? Aqui ele fala, ó, gerando a chave da aplicação. Acabei de mostrar também, né? Automaticamente lá o Laravel gerou pra gente. E aí aqui é o comando para você gerar, caso durante a instalação ele não gere aqui automaticamente, tá? Essa aqui é só para garantir que a sua aplicação foi baixada diretamente do repositório Laravel, né? Um repositório seguro, e aí ele gera essa aqui para identificar o seu projeto, beleza? Configuração do servidor, a gente já rodou esse comando aqui, né? Que é para o servidor rodar nossa aplicação, certo? E a conclusão, né, pessoal? Após seguir esses passos, você terá o Laravel instalado e configurado, pronto para começar o desenvolvimento da sua aplicação. Nos próximos tópicos, exploraremos em detalhes como criar as rotas, os controllers, né, que são os controladores, as views, que é a parte de visualização das nossas telas, tá? Onde fica o HTML e tal, onde eu vou explicar o que é o Blade, não se preocupe, tá? E muito mais. Aprofundando-se nas funcionalidades do Laravel para construir aplicações web robustas e escaláveis, tá? Então aqui é a nossa conclusão do nosso artigozinho, do nosso tutorial. Lembrando, qualquer dúvida, jogue nos comentários, marca aí o nosso @areadev. E se você gostou desse vídeo, já compartilhe com seu amigo. Mas calma aí, o tutorial ainda não acabou, tá? Se inscreva na nossa newsletter para você receber conteúdo aí de primeira mão, tá? E não perder nada, beleza? E você vai poder interagir aqui, ó, comentando aqui também, certo? O nosso artigo, curtir, compartilhar, enfim, você pode interagir de várias formas. E a gente vai dar continuidade aqui no próximo vídeo, né, com o assunto de rotas, mas vamos primeiro finalizar esse vídeo, tá? Então, a gente já está com a nossa aplicação aqui Laravel rodando. Deixa eu voltar aqui agora para a documentação, para ver aqui se tem mais algum passo importante. Aqui você pode ver que ele vai explicar um pouco sobre aquelas variáveis de ambiente lá do .env, né? Que eu já expliquei e explico lá no nosso tutorial. Pronto, isso aqui é um ponto importante, ó. Se você é iniciante e já ouviu falar na palavra Docker, calma, a gente vai aprender também a instalar o Laravel utilizando o Docker, certo? Porém, eu não vou mostrar como instalar o Docker, mas se você quiser um tutorial que eu explique o que é o Docker, deixa aí nos comentários também que eu vou estar produzindo um tutorial explicando o que é o Docker, como utilizar, né? Mas eu vou explicar como instalar o Laravel usando o Docker, pessoal, pois essa ferramenta aqui, depois que você entende, conhece e utiliza, cara, ela muda a sua vida. Não tem como, porque é aquele ditado. Na minha máquina funciona, mas em outro sistema operacional de outro computador não pega. O código quebra, os pacotes do PHP quebra também. Então o Docker ele veio para resolver esses problemas de versatilidade, né, de troca de ambiente, sistema operacional, enfim, e problemas de versão, né? Na minha máquina Linux o pacote do PHP, sei lá, XML é versão tal, e lá no computador Windows a biblioteca lá é outra versão, aí tá quebrando essas coisas. Então o Docker ele resolve essas dores de cabeça. Então eu vou explicar isso aqui, mas no próximo vídeo, tá, pessoal? Porque esse vídeo já tá bem extenso.
mas você pode dar uma lida também aqui, tá? Já vai pesquisando um pouco sobre o uso do Docker no Laravel aqui na própria documentação. E aí no próximo vídeo eu faço bem rápido a instalação do Docker e dou continuidade com o assunto de rotas. Combinado? Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dá aquele tapa no like para motivar a nossa série de Laravel, beleza? Então, até mais, pessoal. Valeu!